Olá, queridas pessoas! Estamos atribulados aqui no meio desse lançamento da Jornada ao Amor, mas não esqueci dos nossos vídeos sobre This Is Us. E este vai ser mais um vídeo falando desta série que traz muitas reflexões importantes para a gente, mas eu não vou esquecer de te lembrar para você se inscrever na Jornada ao Amor. Vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 deste mês de fevereiro. E no dia 21 eu vou lançar o meu novo curso, Um Caminho para o Amor. Então venha para você começar a ter um olhar totalmente diferente sobre o amor do que talvez o que você já tenha visto até hoje e não deu certo. Tá bom? Mas agora vamos falar de This Is Us. Eu parei no episódio 3, foi o último vídeo. Se você não viu o episódio número 3, você pode procurar aqui no meu canal que você vai encontrar. Dessa vez, como tem muito tempo que eu reassisti, na verdade, eu peguei aqui alguns minutinhos antes para rever aceleradamente este quarto episódio para trazer mais informações sobre algumas dinâmicas que existem dentro desta série. O primeiro ponto que eu já queria trazer para vocês, o episódio número 4 é o episódio que chama A Piscina. Então ele vai ter, diante daquele cenário da piscina, que é onde eles vão tentar refrescar num dia de calor, vão ter questões da Kate que vão ser levantadas, vão ter questões do Kevin que vão ser levantadas, questões do Randall que também vão ser levantadas. E uma questão que eu ouvi também do Jack, que talvez seja a mais importante aqui deste movimento, tá? Primeiro eu queria começar da Kate. Mais uma vez eu falo para vocês, eu ainda não consegui perceber sistemicamente por que a Kate vive tanto problema com o sobrepeso. A coisa, como eu falo para vocês, que mais me vem em mente é a perda do pai dela. Só que se fosse só a perda do pai, ela não teria vivido a obesidade desde a infância. E ela já vive a obesidade desde a infância. O ponto que eu vou trazer mais tarde aqui sobre o Jack, que é no Jack na relação com a Kate, talvez seja um pontinho que ainda ajude neste movimento. Mas tá, antes disso eu queria trazer para vocês o movimento de bullying extremo que a Kate vive desde a infância por ser obesa. E como este bullying que ela viveu lá atrás conduz toda a construção de vida dela, e ela começa a viver já sobre esta narrativa de desde pequena eu sou obesa e sofro por conta disso. Neste episódio mostra uma cena dela lá na piscina, onde ela queria se enturmar com algumas meninas, e essas meninas começaram a rejeitar ela por ela ser obesa. E aí fizeram um bilhetinho para ela, desenhando uma porquinha, se eu não me engano, e dizendo que todas elas tinham vergonha da Kate. Só que aí tem um ponto importante aí, que talvez passe desapercebido, que é essa vergonha que se tem da Kate por ela ser obesa, não é apenas das amiguinhas. Ela começa em casa, porque percebe, durante esse episódio, que a Kate está lá toda feliz querendo ir com o biquíni dela de uns fios carinhosos, se eu não me engano. Mas ela está toda feliz querendo ir com o biquíni dela, e a mãe dela, a Rebecca, insiste para que ela coloque uma blusa. A Rebecca já tem no movimento dela uma consciência de preconceito, mas também há ali na mãe uma rejeição pela aparência física da filha. Não sei se vocês perceberam mais ao longo da série, mas tem vários momentos onde a Rebecca tenta trazer a Kate para cuidar da saúde dela, cuidar do peso dela, e não consegue nenhuma dessas vezes. Então, naquele momento ali, a Rebecca é a primeira a insistir para que a Kate vista uma camisa. Tem um momento muito chave, que é a Kate tentando se divertir lá, mostrando o biquíni dela, feliz por estar com o biquíni novo dela, que ela gostava. E a Rebecca chama ela para perto e manda ela vestir uma roupa para se esconder, para esconder o corpo dela. É claro que neste comportamento da Rebecca há um temor por aquilo que a filha pode sofrer
por ser obesa, por estar acima do peso. Mas percebe que este movimento, se você for pai ou mãe, se você fizer este movimento com o seu filho, é um movimento que vai cada vez mais colocar essa criança num lugar de se esconder diante daquilo que ela é. E é essa história que a Kate leva para a vida toda. Ela se esconde o tempo inteiro, durante a história, atrás do sobrepeso dela. E aí vira um ciclo vicioso. E eu já vi esse ciclo vicioso acontecer na minha própria vida. Ela tem o sobrepeso, ela justifica todas as infelicidades dela pelo sobrepeso e vai comer para aliviar o sofrimento que ela tem, não necessariamente por ter o sobrepeso, mas porque ela não se permite viver a própria vida. E aí vai aumentando, aumentando, aumentando e piorando a qualidade de vida dessa menina. Chega a um ponto tão forte esse julgamento que a Kate tem sobre o próprio peso, que ela começa a desconfiar da vida quando a vida apresenta coisas boas para ela. E aí acontece a cena, que foi a cena que eu separei aqui para falar para vocês, do momento em que tá ela e o Toby em um restaurante. Aí o Toby levanta para ir no banheiro e encontra a ex-esposa dele, que é uma mulher magra, bem-sucedida financeiramente e que está lá super bem, fisicamente, aparentemente bem, né? Ninguém sabe da vida dela. E aí a Kate começa a entrar numa paranoia extrema de não confiar em si mesma, não confiar na relação que ela estava construindo com o Toby. E aí ela vai investigar, de fato, a vida da ex-mulher do Toby. E aí eles têm uma briga muito intensa, já no finalzinho do episódio, quando a Kate fala para ele que foi atrás dela sim, foi querer conhecer e saber da história dela. E aí o mais interessante é o Toby falando que dentro da experiência dele com a ex-esposa, apesar daquela mulher ser uma mulher magra, bem-sucedida, de bem com a vida, ele sofreu diante daquela relação. Coisa diferente do que ele estava começando a viver junto com a Kate. O Toby é um cara, ele é bem atípico, né? Mas ele é um cara que ele está constantemente querendo levantar a Kate do buraco que ela se enfiou. Só que a Kate parece que não quer sair desse buraco. E o Toby realmente está bem com a Kate, está feliz com ela. Mas ela começa a desconfiar dessa felicidade dele com ela por ele ter vindo de um relacionamento com uma mulher magra e bem-sucedida financeiramente. Aí me vem muito a reflexão do quanto a gente precisa observar não o que aquelas pessoas apresentam de características físicas e socialmente aprovadas, e sim o como que a gente se sente diante daquela pessoa. Além de sair desta paranoia que a gente tem muitas vezes de comparação com o outro, de comparação de como está o meu corpo diante do corpo da outra pessoa, como está o meu sucesso em comparação ao sucesso de uma outra pessoa. Como dizem muito por aí, o melhor realmente é a gente comparar com aquilo que a gente foi, para que aí sim a gente consiga, guiados pelos nossos próprios processos, caminhar em direção a um crescimento. E não uma comparação com o externo, que é uma coisa que a Kate faz o tempo inteiro e que faz ela não crescer. Ela vive no lugar da vítima, que sempre foi julgada por ser obesa, e que ninguém gosta dela por conta disso e que tem pessoas mais lindas e maravilhosas no mundo do que ela. Tá certo? Um outro ponto que eu também acho muito interessante, é um ponto bastante interessante. O Randall, ele nesse episódio já tem mais cenas dele já entendendo um pouquinho da vida, não só bebê como nas cenas anteriores. E uma característica que aparece muito forte no Randall desde esse episódio é o quanto ele fica buscando a sua identidade, principalmente a sua identidade negra. Porque ele é um menino negro que é adotado dentro de uma família de brancos. E ele ali dentro não consegue ter uma referência daquilo que é normal para um negro que não é normal para um branco. E um grande exemplo disso é que nesse episódio ele está com alergia no cabelo, que está coçando o tempo inteiro. E aí ninguém entende o porquê que ele está com aquilo. E aí ele começa a procurar ter convívio com outros negros para começar a entender coisas que são características dele, que essa família de brancos não vai ter. E aí, mais uma vez, e vai ser dito ao longo dessa série muitas vezes,
mais uma vez eu trago a importância de se olhar para a origem desta criança que foi adotada, porque ela precisa sim ter conhecimentos particulares da origem dela, senão vai ser difícil ela conseguir se firmar, se estruturar e crescer. E aí, mais uma vez, a Rebeca ela tem as neuroses dela dos preconceitos. Mais uma vez, a Rebeca entra em um surtinho lá com os negros com quem o Randall estava, porque a Rebeca tem muito medo de ser julgada, já deu para perceber isso, tanto com a Kate quanto com o Randall. E aí, ela vai lá atrás do Randall, que tinha sumido na piscina, que estava junto com uma turma de negros. E aí ela já chega para buscar o Randall em um lugar extremamente defensivo, como se precisasse se autoafirmar como a mãe adotiva daquele negro, como se já entrasse no preconceito, quando na verdade a mulher negra que levanta e quer conversar com a Rebeca, ela está lá totalmente disposta a ajudar a Rebeca a entender melhor o mundo que o Randall vai enfrentar, para ajudar o Randall a crescer de uma forma mais saudável, até mesmo para o cabelo dele. E aí que é interessante que essa mulher ela fala para a Rebeca, olha, aquilo que ele está sofrendo no cabelo, que está coçando, é por erro de cortar o cabelo, que seu cabeleireiro não sabe cortar cabelos de negros. Você precisa encontrar alguém que saiba ter cuidado com aquele tipo de cabelo para que ele não sofra daquele jeito. Só que aí, ainda bem, né, que ao longo do episódio, a Rebeca ela começa a se abrir para este movimento. E ela começa a se abrir para conhecer essa outra mulher e a fazer de fato uma amizade, que vai ser onde ela vai ter mais conhecimento para ajudar o Randall a crescer. Nesse episódio também, ele mostra muito o quanto o Kevin vive um ciúme extremo dos outros dois irmãos. Vai mostrar o quanto o Kevin já tinha mostrado o quanto o Kevin tinha um ciúmes extremos do Randall. Já desde o começo, onde eles tentam fazer com que o Randall não sinta que é um menino adotado. E aí eles acabam destinando mais atenção ao Randall. E nesse episódio aumenta esses ciúmes do Kevin, porque imagina, eles ficam os dois pais preocupados com a sensação de talvez exclusão do Randall por ser negro e também o sofrimento da Kate por ser obesa e estar naquele ambiente que julga ela o tempo inteiro. E aí o Kevin acaba sendo realmente o menino que está mais de lado. E que neste episódio acaba quase se afogando por tentar lá mostrar para o pai dele que ele estava sabendo nadar. O pai não viu, ele foi lá tentando mostrar e acabou indo para a parte funda da piscina. E aí ele realmente dá uma crise com o pai, que ele fala, eu quase morri e vocês não me viram. Percebe que na tentativa de se colocar as outras pessoas em lugar que elas não pertencem, de querer amenizar muitas vezes um sofrimento que às vezes é inevitável, eles vão acabar negligenciando alguém. Quando a gente coloca uma atenção fora do seu lugar, em um ponto que não é para ter aquele nível de olhar, outros olhares da nossa vida vão acabar sendo negligenciados. Este ponto eu vejo muito em famílias onde alguém da família quer cuidar muito da vida de uma outra pessoa, ou da vida de um pai, de uma mãe, de quem está atrás, né? Se você casa e está ainda tentando ocupar um lugar que não é seu lá atrás e cuidar de alguém que está lá atrás e aliviar um sofrimento de alguém que está lá atrás, a família com quem você está construindo agora vai perder a sua atenção. E é isso um ponto importante nessa situação. Percebe que todos eles estão focados em fazer com que o Randall não se sinta adotado, sendo que ele é adotado. Ele precisa lidar com essa realidade dele. Eles estão o tempo todo querendo fazer a Kate não sentir a dor que ela vai sentir do preconceito que existe ali. E ela vai sim sentir essa dor. Ela vai, não tem como tirar essa dor. E nessa tentativa inútil de tentar tirar o sofrimento desses outros dois irmãos, o Kevin é meio que deixado de lado. Mas o Kevin é mesmo um menino mais mimado. Talvez ele consiga ser mimado depois, portanto reclamar dessa preferência pelos outros filhos.
E aí, um último ponto que eu queria trazer para vocês é um ponto que, para mim, talvez comece a justificar uma, um começo de sobrepeso da Kate. Por que que eu digo isso? Lá nos livros de constelação, o Bert ele dá um exemplo de que muitas vezes que ele constelou pessoas obesas, existia uma mãe sendo excluída e se comia para inserir esta mãe, introduzir esta mãe. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi, depois que a Kate sofre todo este processo de bullying com as outras meninas, o Jack vai lá tentar animar a filha, tentar acolher o sofrimento da filha, mas ele peca em um ponto importante. Ele, para tentar colocar a filha para cima, eu não vou lembrar exatamente a fala que ele teve, mas ele tem uma fala de tentar colocar a filha como se ela fosse melhor do que a própria mãe. Ele tem um movimento de exaltar a filha para que a filha não se sinta mal, que de forma indireta, e talvez ele nem tenha percebido, ele tira a filha dele do lugar de pequena, do lugar de filha. Meio que coloca a Kate do lado dele e abaixa um pouquinho o lugar da Rebecca. E aí se começa uma exclusão de uma mãe. Aí tem um ponto que pode justificar este sobrepeso da Kate, que vai durar a série inteira. Mais ainda, agora que eu estava aqui falando para vocês, eu lembrei de um outro ponto que também é uma mãe excluída. Ao longo da série, mostra o quanto a Rebecca excluía a própria mãe, o quanto a Rebecca julgava a própria mãe. A Rebecca era a típica filhinha do papai e o Jack o típico filhinho da mamãe, mas eles vão se acertando ao longo do tempo. Mas tem este ponto aí, que talvez seja o ponto do início do movimento de construção de obesidade da Kate. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém para falar para vocês aqui. A crise do Kevin, o Jack dando mais importância para a filha, a crise do Toby eu já falei lá no começo. E também aqui tem o lamento do William. O William é um cara... É um cara que viveu muita dor, é um cara que abandonou um filho, mas é um cara, talvez um dos mais conscientes dessa série, apesar de ter vivido nas drogas e tudo mais. Ele chega no final deste episódio, numa cena muito bonita dele, que é uma cena onde ele expõe o quanto ele sente muito por não ter conseguido ser o pai que ele queria ser para o Randall. Lá ele pede desculpas, que é uma coisa que a gente não orienta dentro de constelação. É simplesmente falar "eu sinto muito". Mas dá para ver, dentro do discurso dele, o quanto ele sofre por não ter tido condições físicas, emocionais, financeiras, de dar o melhor para aquele filho. Mas é bonito de ver que, apesar dele sentir muito, ele não desce do lugar dele de pai. Ele se mantém no lugar dele de maior. Ali, para mim, é um ponto de muita sabedoria do William. Mais para frente a gente vai falar mais dele, mas ele é um cara que, apesar de ter errado muito, ele reconhece os erros dele e ele reconhece o lugar que ele pertence ali. Então aí é um ponto bem importante, mas que a gente vai falar mais para frente em outros episódios, onde a gente vai trazer mais essa história do William, tá certo? Vou ficar por aqui, que nosso vídeo já ficou mais longo. Tá vendo? Quando eu rever os vídeos, eles vão sempre ficar mais longos. E para encerrar, vou lembrar mais uma vez, se inscrevam na Jornada ao Amor. Eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês entrarem, se inscreverem. 19, 20 e 21 aqui no YouTube, para a gente trabalhar a construção de amor. E espero vocês num próximo vídeo e daqui a uns dias, não sei quando, no vídeo sobre o episódio 5 de This Is Us. Espero que estejam gostando, que pensem, que até assistam de novo a série para ver novos pontos. E eu espero vocês aqui. E deixe aqui nos comentários os pontos que vocês enxergaram que talvez eu não tenha visto. Tá certo? Fico por aqui e até um próximo vídeo. Fui!